Graça e paz, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, boa noite. Alegria nossa e privilégio poder parar um pouquinho nesse dia para aprendermos, refletirmos, nos alimentarmos, sermos encorajados e encorajadas na nossa fé, por meio do estudo e da reflexão na palavra do nosso Deus. Esse mês de maio estamos focando de uma forma um pouco mais direta em estudos voltados para a família. E hoje eu queria conversar com vocês, repartir com vocês a importância do perdão no meio da família. Aliás, o perdão ele está sempre em ordem, né, em todas as áreas da nossa vida. É uma das matérias muito delicadas para trabalharmos na fé cristã, justamente porque muitas pessoas têm dificuldades para perdoar. Outras muitas pessoas têm dificuldades para sentirem-se perdoadas. E é muito interessante isso, porque às vezes a pessoa fala até que ela perdoou, mas de fato ela não perdoou. E outras já foi liberado o perdão para elas, mas elas não se sentem perdoadas. E o perdão ele é sempre um processo. Eu gosto sempre de trabalhar o perdão nessa perspectiva do processo, algo que começa e tem uma longa caminhada e nós devemos perseverar, né? E na prática, um dos conselhos que eu costumo compartilhar é uma das formas que a gente pratica o perdão é orar pelas pessoas que de alguma forma nos magoaram, nos fizeram mal, e não só pedir para perdoá-la e que Deus coloque perdão no nosso coração, mas também pedir para que Deus nos dê principalmente condições de amar essa pessoa, né? A Bíblia nos ensina que o amor ele cobre multidão de pecados. Então, quando nós aprendemos a amar a pessoa, a gente vai dar um grande passo aí para viver a prática do perdão. E o texto que eu quero compartilhar com você está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, texto da palavra do Senhor, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, que é a história do filho pródigo, alguém que precisou ali se perdoar, precisou buscar o perdão e que teve dificuldades para receber o perdão de todas as pessoas da família. Então nós vamos ler o texto, a parábola do filho pródigo, Lucas 15, versículos 11 em diante, que nos diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da tua santa palavra. Nossos corações são gratos, ó Deus, porque podemos sentir a tua presença entre nós, podemos ver o teu agir, ó Deus, podemos, Senhor, sentir que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer e falar em cada mente, em cada coração. Cremos, ó Deus, que tu tens algo para realizar em cada família da tua igreja e no meio do teu povo, por meio da tua palavra que é santa, que é viva e que é eficaz. Por isso nós clamamos em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, toma a minha vida nas tuas mãos, tem misericórdia de mim, ó Deus, e fala com o teu povo, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. A parábola do filho pródigo, ela vem aí numa sucessão de outras parábolas que também estão falando de perdidos e achados. Nós temos logo no início, né, no versículo 3, a parábola da ovelha perdida, que conta, né, a história da ovelha e do pastor que se perde, e o pastor vai atrás dessa ovelha a fim de resgatá-la. E aí depois, em seguida, nós temos a parábola da dracma perdida, onde uma mulher perde uma das suas dracmas e limpa toda a sua casa e procura diligentemente até encontrá-la. Em ambas as parábolas, a gente vê a questão do regozijar-se, do alegrar-se, né? Da festa no céu, da alegria por uma vida que foi salva, no começo pela vida de uma ovelha, depois por uma moeda que foi encontrada, porque trazia regozijo ali na vida da dona, então a festa de celebração. E agora, fechando nessas três parábolas que falam de achados e perdidos, a gente tem a parábola do filho pródigo, que fala de um filho que se perdeu. E hoje em dia nós temos visto o sofrimento de muitas famílias perdendo seus filhos. E eu não digo aqui especificamente perdendo por causa da morte, que também acontece, mortes por enfermidades. Estamos vendo esse tempo de pandemia, quantos jovens estão falecendo, quantos filhos e filhas das diversas idades estão perdendo suas vidas para essa enfermidade. É verdade que muitos estão perdendo para as enfermidades, mas há também muitas famílias que perdem os seus filhos para o mundo, perdem as suas filhas para o mundo, perdem para o pecado, perdem para a prostituição, perdem para a droga,
perdem para o vício dos jogos. Quantas pessoas, e às vezes não são nem tão jovens, já tem uma certa idade, homens já casados, eu conheço história de homens casados com filhos, que às vezes deixam de pagar uma conta de luz, uma conta de água, para estar jogando, alimentando o seu vício, e às vezes esse vício não precisa nem sair de casa, às vezes eles estão perdidos dentro da própria casa, porque estão jogando, estão na internet, estão no computador. Então existem várias formas hoje em dia dos filhos e filhas se perderem, e não precisa ser filho pequeno não, são filhos de todas as idades. E o desejo de um pai e de uma mãe é que o seu filho esteja ali achado por ele, esteja ali na presença dele e dela. E o texto que nós lemos, ele conta para nós a história de um rapaz que talvez aí no momento da sua juventude, no momento em que ele se sentisse ali capaz de gerir a sua própria vida, com sabedoria para dar o destino que ele achava melhor para a sua herança, para aquilo que lhe era direito, segundo os costumes e segundo o seu próprio entendimento. Esse rapaz então ele reúne-se com seu pai e ele fala assim: pai, eu quero a minha parte da herança, né? Pode me dar a parte da minha herança, porque eu tenho direito e eu quero, né? E o pai então, ele foi lá e repartiu, ele tinha 2 filhos, ele reparte a sua herança com esses 2 filhos, e não passaram-se muitos dias. O que que aquele filho faz? Aquele filho pega essa herança, ele pega esse valor e ele sai para viver do jeito que ele achou melhor. Muitos jovens hoje têm esse sonho: eu quero viver do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, quero fazer o que eu quero. A velha história: meu pai e minha mãe não sabem de nada, meu pai e minha mãe, eles estão desatualizados, né? Eles já estão cafona, né? Eles já estão por fora, não estão por dentro do que está acontecendo na realidade. E essa história se repete há séculos, né? Não é uma novidade para você que é jovem nos dias de hoje. Essa história já se repete por muitos anos. E o texto mostra para nós um jovem que então ele pega os seus bens e ele sai. E quando ele sai para viver, ele vive. O texto fala de forma dissolutamente, ele dissipou todos os seus bens, tudo o que ele tinha de dinheiro, né? Ele consumiu tudo o que ele tinha. Ele viveu ali talvez com muitos amigos, pagando tudo para todo mundo, com meretrizes, como seu irmão mais velho vai dizer no texto, e ele achou que aquele dinheiro nunca ia acabar, que aquela herança nunca ia terminar, que aquele país ia ser sempre um país maravilhoso, um lugar muito bom de se viver, que ele nunca ia ter problemas. Mas o que acontece é aquilo que às vezes a gente não está esperando. Aquele país sofreu uma grande fome, o dinheiro começou a ser escasso para todo mundo. Eu diria que é um pouco do que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo um tempo de escassez, um tempo onde a orientação é para que a gente economize o máximo que a gente puder economizar. A igreja tem orientado isso, porque nós não sabemos até quando nós vamos viver nessa situação de confinamento, nessa situação de distanciamento, até quando algumas empresas vão conseguir se manter nessa situação. Já corremos o risco aí de muitas pessoas desempregadas, muitas já estão desempregadas, passando dificuldades, passando necessidades, e o texto bíblico mostra para nós que essa questão da fome, da necessidade, da dificuldade, da falta de emprego também já acontecia nos tempos bíblicos. E esse rapaz então ele falou assim: eu vou trabalhar, eu preciso arrumar um emprego, e o único emprego que ele conseguiu foi um emprego para estar levando a comida para os porcos. E a ideia dele é que ele pudesse comer um pouco daquilo que os porcos estavam comendo. Não só alimentar os porcos, mas que ele também conseguisse ali de alguma forma pegar um pouco daquela comida e comer. E aqui a comida, essa comida que eles falam que é alfarrobas, era uma espécie de um fruto que era dado para os porcos, né? Então era isso que ele queria se alimentar dessa alfarroba, porque ele passava fome, mas ele também não podia, porque aquele alimento vinha especificamente para dar aos porcos, ele não conseguia nem ganhar aquilo ali. E aí
esse filho que está perdido, que está longe de casa, que está sofrendo as consequências de uma vida distante da sua família. Ele não tinha ali a proteção do seu pai, ele não tinha o cuidado do seu pai, dos empregados da casa, do próprio irmão dele, ele não tinha nada ali, ele estava totalmente abandonado e sozinho. E aí ele vai viver a experiência do perdão. Essa experiência do perdão, ela precisa ser trazida para os nossos dias de hoje. Há muitos jovens que saem de casa, há muitas adolescentes, né, mulheres e rapazes que saem de casa, abandonam porque às vezes o pai e a mãe não quer um namoro, às vezes o pai e a mãe não quer um tipo de amizade, eles ficam bravos, não, a gente vai fugir de casa e foge, e aí muitas vezes demoram para cair em si, demoram para voltar atrás, demoram para botar a mão na consciência, e quanto mais demora, piores são as consequências. Por isso nós precisamos entender e perceber a necessidade que tem de cair em si quando é cometido algum tipo de erro, quando é cometido, né, algum tipo de pecado, quando é cometido aí essa perda. E o mais importante que a gente precisa perceber é que essa perda, esse distanciamento desse jovem não dependia do seu pai, né? Muitas vezes o pai e a mãe se angustiam, o que a gente pode fazer? E aquele pai fez uma única coisa que ele podia fazer, ele ficou ali esperando, aguardando o momento que aquele rapaz voltaria. Muitas vezes hoje a gente vê pais desesperados, se sentindo culpados, e a única coisa que nós podemos fazer, às vezes, diante das circunstâncias, a única coisa que um pai e uma mãe pode fazer é tão somente orar e clamar a misericórdia do Senhor, para que no tempo certo aquele jovem, aquela jovem ou adolescente possa perceber pela graça do Espírito Santo de Deus que está errado e cair em si. A palavra do Senhor diz para nós lá no Evangelho de João que quando Jesus está se despedindo ali dos seus discípulos, né? Ele vai dizer para eles assim: olha, eu vou para junto do Pai, vocês não ficarão sozinhos, mas vocês receberão o Espírito Santo, e quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão e minha irmã, às vezes um pai e uma mãe quer convencer o seu filho que ele está errado, e a palavra de Deus diz assim que quem convence do erro é o Espírito Santo. Muitas vezes os próprios pais e mães também estão errados, e é o Espírito Santo que convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, nós precisamos clamar e clamar e clamar a misericórdia de Deus, para que quando nós errarmos, o Espírito Santo nos mostre que estamos errados, mas também para que quando nossos filhos e filhas errarem, eles também possam ser tocados pelo Espírito Santo e serem convencidos pelo poder do Espírito que estão caminhando por uma vida de erro, por uma vida de engano. Aquele rapaz, o texto bíblico diz para nós então que diante daquela situação, ele então caiu em si. No versículo de número 17, diz para nós que ele caiu em si. E aí ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm comida com fartura? Então ele cai em si, ele se dá conta do erro que ele cometeu e de que o melhor lugar que ele tinha para estar não era no mundo gastando dinheiro à toa, mas era estar na casa do Pai. A casa do Pai, a casa da família, a casa dos seus queridos é o melhor lugar para se estar. E aí diz o texto que então, a partir dessa conscientização, aquele jovem, aquele rapaz, ele tem uma atitude. Nós precisamos entender isso. Você jovem, você adolescente, você já uma pessoa adulta, não adianta você dizer que se arrependeu e não ter atitude mudada. O arrependimento, ele vem, ele acontece, mas depois do arrependimento precisa haver uma postura diferente, precisa haver uma atitude diferente. Aquele jovem, quando ele dá conta do erro que ele cometeu, quando ele se arrepende de ter saído da casa do pai, ele toma a postura: eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou chegar diante do meu pai, e eu vou reconhecer que eu errei, porque eu vou dizer assim: Pai, eu pequei, eu errei, eu pequei diante de Deus, diante do céu, diante da terra, diante de todo mundo eu pequei, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele reconhece que ele pecou,
ele toma uma atitude de voltar para a casa do pai, ele pede perdão para o seu pai, ele reconhece o erro, ele se arrepende do erro e ele pede perdão para o seu pai. Esse processo é muito importante. Na nossa igreja, nós temos o hábito de ter um momento de confissão de pecados. No momento de confissão de pecados, não basta confessar o pecado. É necessário confessar, é necessário arrepender-se e é necessário a tomar uma atitude de mudar de comportamento. Não adianta dizer assim, eu menti e deixar por isso mesmo. Mas eu tenho que dizer, eu menti, eu me arrependo, eu peço perdão e eu não quero mentir mais. Então, por isso que eu falo que o perdão ele é um processo, ele requer de nós atitudes. Esse jovem ele teve uma atitude, ele reconheceu que ele estava pecado, ele caiu em pecado, ele caiu em si, voltou atrás, foi na casa do pai, pediu perdão para o pai, disse ao pai que ele não era digno de ser chamado como um dos seus filhos. Mas sabe, meu irmão e minha irmã, que o pai representa aqui nessa parábola a imagem de Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos abraça, um Deus que limpa as nossas feridas, um Deus que nos trata com dignidade, um Deus que nos dá condições de sermos colocados novamente diante dele na mesa da comunhão. É isso que Deus faz conosco. Foi isso que aquele pai fez com aquele rapaz. E me chama muita atenção porque diz o texto para nós que o menino vinha ainda longe quando o pai o viu. Sabe o que isso nos mostra? Nos mostra que aquele pai, ele não havia esquecido que o seu filho tinha saído de casa. Mas a impressão que eu tenho para mim, a imagem que eu trago à minha mente quando eu leio essa passagem, é que aquele pai, ele estava ali sentado na varanda daquela casa, olhando lá longe o portão da fazenda, e ele estava ali todo dia. Eu penso que ele amanhecia e anoitecia ali naquela cadeira, sentado, olhando, esperando o dia que o seu filho voltaria para casa. E eu quero dizer para você, de repente você que está nos ouvindo e está afastado dos caminhos do Pai, é tempo de perdão, é tempo de reconciliação. Saiba que o Pai, ele está assim, sentado de longe, esperando você voltar para casa. É tempo de reconciliar, é tempo de perdoar. E aí diz o texto para nós que quando ele apareceu no portão, o pai levantou-se correndo e saiu correndo e abraçou e beijou. E o menino, pai, eu pequei. Ele parece que nem estava ouvindo o que o filho estava dizendo. Disse assim, tragam depressa a melhor roupa, traz um anel, porque o anel significa que ele é meu filho, ele é filho do dono da fazenda. Traz ele, traz um anel para colocar, traz sandália para pôr nos pés dele. Os pés estão feridos, estão cansados. Muitas vezes há pessoas que estão assim, com os pés feridos, cansados de tanto andar nessa vida, né? Como diz a música, com os pés feridos de tanto andar, viveu nessa vida tantas aventuras, tantas alegrias passageiras, né? Mas que foi tudo ilusão. Mas agora vendo ao Pai, alegre, voltou, alegre se prostrou, alegre abraçou, né? E o pai então acolhe aquele rapaz, porque é isso que Deus faz conosco. Às vezes a gente sai por esse mundo, às vezes a gente está andando por aí com os pés feridos, cansados, achando que tudo é maravilhoso, mas é tudo ilusão. E o Pai está nos aguardando de braços abertos, porque Ele nos ama. Na casa do Pai, no meio da família, é lugar de perdão, é lugar de reconciliação. Mas o texto continua e tem uma outra parte aí que a gente não pode deixar de lado, né? O texto diz para nós assim, que enquanto eles estavam ali festejando e celebrando, e o pai dizia assim, é necessário que a gente festeje, é necessário que a gente se regozije, porque este meu filho estava perdido e ele foi achado, ele estava morto e reviveu. Então é motivo de grande alegria, é motivo de festa. Mas o texto fala para nós
que o outro filho, aquele que nunca saiu da casa, aquele que sempre esteve ali perto do pai, não conseguia se alegrar com o irmão que estava perdido. Sabe, meu irmão e minha irmã, às vezes nós agimos assim na casa do pai, na igreja. Às vezes na igreja nós temos algumas dificuldades para nos alegrar com aqueles que estavam perdidos e agora foram achados. E esse texto ele representa muito, e aqui Jesus está chamando bastante atenção quando ele conta essa história, né? Com a reação desse filho mais velho, ele tem uma mensagem para os fariseus que estavam ali escutando a sua palavra, para os escribas que estavam ali escutando a sua palavra, porque havia ali uma hipocrisia. Eles estavam sempre no templo, sempre falando e pregando a Bíblia, mas eles tinham um coração que ainda estavam distante da verdade do Evangelho. Então Jesus estava ali trazendo essa mensagem para os fariseus e os escribas que o criticavam. Esse filho está irado com imensa compaixão. Esse filho está irado com a alegria com que o irmão foi acolhido e perdoado pelo pai. Né? Como assim? Eu estou aqui o tempo todo fazendo tanta coisa, esse daí acabou de chegar, fez tudo de errado e agora o Senhor está acolhendo ele, fazendo festa. Eu tô aqui há quantos anos, nunca dei nenhuma ajuda, nunca recebi nenhum cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E Jesus fala assim, você não está entendendo? Tudo que eu tenho é seu. Você sempre esteve comigo. Né? Tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja, mas não estão desfrutando a bênção de viver junto com o Pai. Tem muitas pessoas que estão na igreja e não se alegram pelo privilégio de estar na casa de Deus. Esse cuidado nós precisamos ter como igreja. Estamos na igreja e isso é um privilégio, isso é um motivo para nos alegrarmos, servir ao Senhor com alegria, como nos ensina a palavra de Deus, né? E Jesus está lhe chamando a atenção por causa da tristeza daquele filho, porque ele representava ali os fariseus, os escribas que estavam ouvindo Jesus. Enfim, são pessoas religiosas que não querem fazer a missão e que não se interessam pelas pessoas que estão de fora, que não têm compaixão pelos pecadores. Querem os privilégios e as alegrias só para seu grupo fechado. Esquecem que ninguém é excluído da graça da espera do Pai compassivo. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar atentos para não querer ser uma igreja de grupo fechado, mas continuar tendo esse olhar que eu creio que a igreja tem, de olhar para aquele que está perdido ainda, de olhar com compaixão, de orar por essas vidas, clamar a misericórdia de Deus para que o Espírito Santo possa alcançar e tocar cada um desses corações. Que como igreja do Senhor Jesus, nós possamos viver esse perdão, que nós possamos perdoar aqueles que estão aí perdidos andando pelo mundo, mas que nós possamos principalmente orar ao Espírito Santo para que essas pessoas caiam em si, para que elas possam reconhecer que estão erradas e voltar para a casa do Pai. E que quando elas voltarem, que nós possamos acolher, abraçá-las, porque nós estamos na casa do Pai. E isso é motivo de grande alegria para nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que você viva esse perdão, que você se perdoe, que você perdoe o próximo, que você receba o perdão que Jesus tem te oferecido diariamente, mas que você também possa expressar esse perdão a quem precisa. Oremos por aqueles que estão afastados da casa do Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar no teu altar a vida da tua igreja, a vida de cada irmão e irmã. Ó Pai, eu quero clamar nessa noite por aqueles e aquelas que um dia já passaram por aqui, que um dia já conheceram a tua palavra, que um dia já frequentaram uma igreja, não importa qual, mas que, ó Deus, hoje encontram-se distantes dos teus caminhos. Que o teu Espírito Santo convença, Senhor, que o teu Espírito Santo leve-os e leve-as a caírem em si e dizer: Pai, pequei contra ti. Que haja, Senhor, esse reconhecimento do pecado, para que haja, Senhor, o pedido de perdão, para que, ó Deus, haja um posicionamento, uma atitude, uma mudança de vida,
para que haja a oportunidade de voltarem-se para a casa do Pai. E que ao chegarem na casa do Pai, os irmãos mais velhos que lá estão, as irmãs mais velhas que lá estão, possam acolher em amor, possam se alegrar por todos aqueles que estavam perdidos e foram achados, estavam mortos, mas reviveram. Que o teu amor, ó Deus, inunde o nosso coração e que possamos expressar amor e perdão para com aquele e aquela que necessitam. Muito obrigado por essa certeza que nós temos de que na casa do Senhor, na igreja, na casa do Pai, mas também na nossa casa, na nossa família, é um espaço de perdão, é espaço de reconciliação. Que o Senhor nos ajude a vivermos esse tempo como família, tempo de confinamento, tempo de estarmos isolados dentro das nossas casas, que nós possamos, ó Deus, também viver e exercitar o amor, o perdão e a alegria por cada um e cada uma que está vivendo na tua presença. Muito obrigado por tudo, nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua família, que na sua família, na sua casa, seja um espaço para o perdão. Amém.